O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As nossas palmas para a palavra de Deus. Mais forte. Isso. Assentados. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo de Deus, iluminar a vida de cada irmão, de cada irmã que celebra conosco. Vem, Espírito Santo de Deus, preenchendo todas as áreas do nosso ser. Vem, Espírito Santo de Deus, tocando no coração de cada irmão, de cada irmã que nos acompanha pelo sistema Canção Nova. Que Deus nos conceda nessa graça a alegria do encontro. Deixamos a nossa casa, viemos aqui para fazer esse encontro com o Pai das Misericórdias. E olha que bênção de Deus, que alegria. Estamos hoje no santuário do Pai das Misericórdias e queremos receber esse abraço do Pai das Misericórdias. E somos envolvidos nesse ano por uma grande graça, por uma grande bênção. O nosso Papa Francisco, pela graça e pela unção do Espírito Santo, ele coloca para toda a igreja esse grande desejo de celebrar o jubileu da misericórdia, esse ano santo da misericórdia, mostrando sim que a igreja deve assumir esse rosto de mãe, um rosto acolhedor, uma igreja com as portas abertas, uma igreja que prega a misericórdia, mas que vive também a misericórdia. Por isso que bênção de Deus, a intuição do Espírito Santo de Deus, nesse grande profeta da misericórdia, o Papa Francisco, ao proclamar esse ano da misericórdia, quanta graça, quanta bênção acontecendo na nossa igreja católica. Pessoas mudando de vida, encontrando com a misericórdia. E é tão bonito porque nesse Kairós, tempo de graça, tempo de cura, tempo de libertação, nós somos envolvidos pelo abraço do Pai, o Pai das misericórdias. E claro que o Papa, logo no início do seu documento, ele diz que Jesus é o rosto da misericórdia do Pai.
Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. Por isso nós queremos fazer esse encontro com Jesus. E o encontro com Jesus, ele muda a nossa vida. Como nós acabamos de ouvir, esse texto tão bonito do Evangelho de Lucas. Eu confesso para vocês que esse texto me fez pensar numa palavra para partilhar com você nesta tarde. Claro, queridos irmãos, queridas irmãs, quando nós escutamos o início desse texto, o Senhor Jesus dizendo: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Pensemos sim, dentro do Evangelho de Lucas, o sinal do fogo é o sinal do fogo do Espírito Santo de Deus. É o sinal de uma igreja viva, de uma igreja marcada pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Essa é a igreja da qual nós fazemos parte. E temos a alegria de poder participar desta igreja. Meu irmão, minha irmã, esse texto, ele traz uma mensagem muito bonita, porque nós somos chamados sim a assumir a nossa missão, a nossa vocação, que recebemos no dia do nosso batismo. E o Senhor Jesus continua dizendo: devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Claro, numa linguagem procurando entender essa palavra, nós sabemos que aqui o batismo que o Senhor fala é o batismo de sangue, onde Ele entrega a sua vida por nós na cruz. Por isso que nós temos a alegria de dizer: pelo poder do sangue de Jesus, nós somos vitoriosos. O Senhor Jesus, Ele entrega o seu sangue na cruz para a remissão dos nossos pecados. Queridos irmãos, queridas irmãs, olha que bênção de Deus. E Ele diz que está ansioso, desejoso de entregar a sua vida para que toda a humanidade possa ter a graça da vida. Como está escrito em João 10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Essa é a missão de Jesus. E essa é a nossa missão, que um dia recebemos também no nosso batismo. E é claro que Ele diz: vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Queridos irmãos, queridas irmãs, mas o Senhor Jesus, Ele é o príncipe da paz. Mas aqui, Ele mostra justamente que essa divisão, na verdade, ela não é o objetivo, mas ela é a consequência. A partir do momento que eu faço uma experiência profunda de Jesus Cristo, eu quero ser sinal dessa graça para toda a humanidade. Eu quero tocar no coração das pessoas, com o meu jeito de ser, com a minha maneira de agir. E por isso sim, causa divisão. Com o nosso jeito bonito de ser, nós somos chamados a testemunhar Jesus Cristo com a nossa vida, onde quer que estejamos. Eu estava rezando esse texto, e Deus colocava no meu coração uma intuição muito bonita do irmão Charles de Foucault, quando ele diz que nós devemos gritar o Evangelho com a vida. Eu penso que é isso que tem que acontecer nesse contexto no qual nós estamos inseridos. Devemos gritar o Evangelho com a nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, onde quer que estejamos. Não tenhamos medo de gritar o Evangelho com a nossa vida. Gritar o Evangelho com a nossa vida dentro da nossa casa. Gritar o Evangelho com a nossa vida dentro do nosso trabalho. E ao mesmo tempo, queridos irmãos, queridas irmãs, nós precisamos sim de deixar essa categoria só da palavra e descer para a categoria do testemunho.
Hoje nós observamos muitas pessoas falando de Deus, e eu penso que devemos falar de Deus, mas vejam bem, primeiro devemos falar com Deus, para depois falar de Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, quando nós fazemos essa experiência de falar primeiro com Deus e depois falar de Deus, a nossa palavra ela ganha autoridade, porque nós estamos falando de algo que fizemos uma experiência, e essa experiência ela nos motiva. Essa experiência é a experiência do Espírito Santo de Deus que age na igreja, é a experiência do Espírito Santo de Deus que age em cada filho, cada filha que recebeu a graça do batismo. Que Deus então nos conceda essa graça na tarde de hoje. Depois nós ouvimos esse texto tão bonito, que nos ajuda a rezar nesta tarde. Rodeados como estamos, por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, voltemos o nosso olhar para Jesus. Coloquemos no Senhor a nossa confiança. Coloquemos no Senhor a nossa confiança. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós também tivemos a alegria de cantar esse salmo. Que salmo bonito! Poderíamos ficar aqui a tarde toda pregando, falando desse salmo, mas eu queria chamar a atenção quando nós rezamos: esperando esperei no Senhor, e inclinando-se ouviu o meu clamor, retirou-me da cova da morte, e de um charco de lodo e de lama, colocou os meus pés sobre a rocha, devolveu a firmeza dos meus passos. Porém, guarda o Senhor minha vida, e por mim se desdobra de carinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse é o Deus que pregamos, o Deus misericórdia. O nome de Deus é misericórdia, o nome de Deus é amor, a justiça de Deus é a misericórdia, é o amor. E esse amor nos envolve na tarde de hoje. Eu não sei como que está a sua vida, mas eu tenho certeza que nessa tarde o Senhor pode mudar a sua história, o Senhor pode mudar a sua vida. Que Deus nos conceda de fato essa graça, essa alegria na tarde de hoje. E eu tenho certeza que nós não estamos aqui por acaso, viemos por causa do amor de Cristo, e queremos continuar a nossa caminhada, não obstante as nossas misérias, não obstante as nossas fraquezas, mas o Senhor caminha conosco, o Senhor sonda o mais profundo do nosso ser. Que nós possamos dar uma sacudida nesse nosso jeito de ser igreja, que nós tenhamos Jesus Cristo como centro da nossa fé, e que nós possamos cultivar essa alegria de perdoar. Eu recordo nesta tarde um grande profeta que passou entre nós também, fazendo um bem tão grande, Dom Luciano. E ele tinha de fato um desejo grande de servir. Uma frase que ele dizia sempre, no cotidiano, onde quer que ele estava, ele sempre dizia essa frase: em que posso ajudar? Eu estava pensando hoje nesta frase. É claro que essa frase, ela tinha um contexto na vida desse servo de Deus, quando ele procurava pautar a sua vida num desejo de servir, num desejo de fazer o bem. Seria tão bom se cada católico, se cada seguidor de Cristo pudesse ter a alegria de dizer: em que posso ajudar? Meu irmão, minha irmã, no entardecer da nossa vida, nós seremos julgados pelo bem que deixamos de fazer.
não tenhamos medo de fazer o bem, que nós possamos pregar o apostolado da bondade, que nós possamos ter no nosso coração um desejo de fazer o bem, e que as pessoas possam perceber em nós pessoas desejosas de fazer o bem. Recordo, nós, com o nosso jeito simples de rezar, temos a alegria de dizer: Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Celebrar o Ano Santo da Misericórdia é ter no coração um desejo de ter o coração semelhante ao coração de Jesus. Coração que ama, coração que perdoa, coração que restaura. É isso que precisamos fazer acontecer na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, onde quer que estejamos. Devemos pregar a misericórdia. Pregar a misericórdia com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. E como nos diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas: já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Queridos irmãos, queridas irmãs, deixemos o Cristo viver em nós, nas nossas ações, nas nossas decisões, no nosso jeito de ser. E hoje, envolvidos por esse tema tão bonito, desse Kairós, recebemos sim o abraço do Pai, o Pai das misericórdias, mas que tem o seu rosto revelado em Jesus Cristo. E eu rezava, eu pedia para Deus uma palavra, e Deus colocava no meu coração a seguinte palavra, e eu quero partilhar com você nesta tarde. Pensando no Pai das misericórdias, pensando nesse abraço que o Filho recebe, eu sempre fico imaginando que nós somos chamados sim a sentir o quanto Deus nos ama. Muito maior do que o nosso pecado é a misericórdia de Deus. Muito maior do que o nosso pecado é a misericórdia do nosso Deus. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. E por isso, nessa tarde, Ele deseja abraçar você. Ele deseja abraçar a sua causa. Ele deseja abraçar a sua história. E Ele deseja restaurar a sua casa. Ele deseja restaurar a sua família. Ele deseja restaurar o seu matrimônio. Ele deseja nessa tarde também fortalecer o nosso ministério. Quantas e quantas vezes nós somos humanos também no exercício do nosso ministério, mas o Pai nos abraça, o Pai nos motiva a viver intensamente o nosso ministério. E eu queria dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, rezemos pela nossa igreja. É tão bonito porque na Igreja Católica nós temos uma alegria, nós temos esse sacramento de cura, esse sacramento de libertação, que é o sacramento da reconciliação, onde nós aproximamos do ministro ordenado, e ali nós reconhecemos diante de Deus a nossa miséria, a nossa fraqueza, e nós pedimos perdão das nossas faltas, e Ele, pelo ministério da igreja, nos concede a graça do perdão, e somos perdoados, somos preenchidos pela graça de Deus. Como dizia também Dom Luciano, a Igreja Católica, ela humanizou o perdão. A Igreja Católica, ela humanizou o perdão. Por quê? Quando nós ouvimos do sacerdote: filho, os teus pecados estão perdoados pelo ministério da igreja. Olha que bênção, gente. A igreja é também sinal da misericórdia do nosso Deus. A igreja é a porta da misericórdia. Queridos irmãos, queridas irmãs, se a gente pudesse pensar nesta tarde, o que é o pecado? O pecado é a conivência com a nossa fragilidade humana. O pecado é a conivência com a nossa fragilidade humana. Por isso,
nós devemos perceber qual é a nossa fragilidade. E claro, trabalhar, procurar de fato acertar, buscar as coisas do alto, deixar o pecado. E quanto mais perto de Deus eu fico, mais eu me afasto do pecado. Olha que coisa bonita, meu irmão, minha irmã. Quanto mais perto de Deus eu fico, mais eu me afasto do pecado. E me deixo conduzir pela graça de Deus. É isso que tem que acontecer conosco, ao receber, nesse kairós sertanejo do Dia dos Pais, o abraço do Pai das misericórdias. Que nós possamos reencontrar a alegria de pertencer a essa igreja, a alegria de ser católico, e que o nosso testemunho, o nosso jeito de ser, a nossa maneira de agir, possa trazer muitas pessoas para fazer essa caminhada conosco, anunciando, pregando a boa nova de Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, olha que bênção de Deus, quando nós então encontramos na Sagrada Escritura o Senhor Jesus que passa fazendo o bem, o Senhor Jesus que passa a sua vida fazendo os diversos encontros. Mas é claro, queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor Jesus, Ele nos apresenta de maneira tão bonita, e eu queria chamar a atenção para esse encontro, o encontro com Zaqueu, de maneira muito especial, quando aquele homem se apresenta diante do Senhor, e quando ele tem a condição de rasgar o seu coração, e de apresentar a sua vida, ele recebe do Senhor uma palavra bonita: hoje a salvação entrou nesta casa. É o hoje de Deus, é o kairós, é o tempo de graça. É hoje que Deus deseja entrar no meu coração. É hoje que Deus deseja entrar no seu coração. É hoje que Deus deseja entrar na sua família. Que nós possamos tomar posse dessa graça na tarde de hoje. É hoje que a salvação entra na sua casa. É hoje que a salvação entra no seu matrimônio. É hoje que a salvação entra na sua história. Depois, eu rezava também, eu pedia para Deus uma palavra, e eu contemplei aquela cena tão bonita do Calvário, e ali, como sabemos, o Senhor Jesus, Ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões, e um deles, ele pediu para o Senhor a graça do paraíso, da vida eterna. E olha que interessante, porque o Senhor Jesus, ali, Ele não fez nenhum questionamento da vida, da história daquele ladrão. Mas Ele diz com toda a autoridade: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que quando nós contemplamos o Cristo crucificado, nós contemplamos sim a misericórdia de Deus jorrada para salvar toda a humanidade. Que Deus nos conceda essa graça na tarde de hoje, de fazer esse encontro com a misericórdia, e que nós possamos ouvir essa palavra do Senhor Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É isso, queremos fazer essa experiência do amor de Deus. Eu quero que você na tarde de hoje coloque sim no coração de Jesus tudo isso que é o seu passado, e que você tenha a coragem de olhar para frente, que você peça para Deus a graça da cura interior, a graça da restauração, e que você consiga de fato fazer uma experiência bonita do quanto Deus te ama. E por isso você está aqui nesta tarde, por isso você está sintonizado aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Que você sinta nesta tarde que muito maior do que o nosso pecado
é a misericórdia do nosso Deus. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Que você abra as portas do seu coração e que você deixe Deus ocupar um lugar central na sua história. Não tenha medo de fazer essa experiência. E eu quero terminar também com uma outra situação que nos envolve, e nós encontramos no Evangelho também de Lucas, que apresenta aquela figura tão bonita, a figura do bom pastor. O pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E a palavra diz que ele então, num gesto simples, mas que nos comove nesta tarde, ele deixa as 99 ovelhas e sai atrás daquela que estava perdida. Olha que bênção de Deus. E quando ele a encontra, nós temos aquela ilustração tão bela. Ele coloca a ovelha nas costas. Quem mexe no campo sabe do que o padre está falando. O cheiro que ovelha tem, que cabrito tem. É isso. Jesus, Ele é o bom pastor. Ele coloca você nesta tarde nos seus ombros. Porque muitas e muitas vezes, nós, por causa do pecado, perdemos o cheiro, o odor de Cristo, a graça. Mas o Senhor, Ele não desiste de cada um de nós. Ele busca você, meu irmão, nesta tarde. E Ele coloca você nos ombros. E Ele deseja trazer nesta tarde você para junto. Trazer você para viver a alegria da salvação. Que Deus nos conceda essa graça na tarde de hoje. A graça de sentir o quanto Deus nos ama. Quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, não tenhamos medo de fazer o bem. Sejamos uma igreja viva, onde quer que estejamos, como leigos, como leigas, como ministros ordenados, como religiosos, religiosas. Não tenhamos medo de gritar o Evangelho com a nossa vida. E eu termino contando algo que me ajudou a rezar. Eu estava celebrando em uma das comunidades rurais da nossa paróquia. E tentando explicar aquele Evangelho onde o Senhor Jesus, Ele diz que Ele veio dar a vida em favor de todos. Um senhor levantou a mão e disse: Padre, eu queria dizer uma palavra. E eu, num gesto de muita humildade, desejei também ouvir aquela palavra daquele senhor. E com essa palavra eu termino. Aquele senhor me disse mais ou menos assim: Padre Luciano, quem faz o bem, vive o bem. Quem faz o mal, vive mal. Quem planta, colhe. E a gente, Padre, só planta e só colhe aquilo que a gente plantou. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, Ele conseguiu sintetizar tudo isso que é de fato a nossa proposta como cristãos, de seguir Jesus Cristo. Quem faz o bem, vive bem. Quem faz o mal, vive mal. Quem planta, colhe. E a gente só colhe o que a gente planta. Quem planta milho, colhe milho. Quem planta feijão, colhe feijão. Eu pergunto para você nessa tarde, já terminando: o que você está plantando para os seus filhos? O que você está plantando como família? Que Deus nos conceda essa graça de plantar o perdão, de plantar a misericórdia, de plantar a bondade. E assim, nós vamos construir o reino de Deus a partir da nossa casa, a partir da nossa família. Que Deus então nos conceda nessa tarde essa alegria, e que nós possamos renovar o nosso sim, e o nosso desejo de ser uma igreja de fogo, uma igreja que marca sim o coração de todos com um testemunho, e com um jeito bonito de ser, a partir do jeito de Jesus. Um jeito que faz a diferença para toda a humanidade. Que Deus então nos conceda essa graça, a graça de gritar o Evangelho
com a nossa vida, onde quer que estejamos. Pois quem planta, colhe. Que nós possamos plantar tudo isso que é coisa boa, que faz, de fato, o reino acontecer, onde quer que estejamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!